muito obrigado pelo convite. Eu vou ser breve, vou pôr aqui a garrafa. A minha área não é a área da ciência, é a área da música, mas aquilo que eu gostaria de falar é da relação que a música inevitavelmente tem com a ciência, mais particularmente com a tecnologia. Eu tenho a sorte de ter atravessado um período muito interessante e ao mesmo tempo ameaçador daquilo que foi a evolução da tecnologia. Eu comecei a fazer música profissionalmente há pouco mais de 30 anos, numa época em que nós vivíamos ainda nas profundezas dos sistemas analógicos. E atravessei um período que nos traz aos dias de hoje, em que o expoente máximo da digitalização nos apresenta também uma enorme ameaça. Ao mesmo tempo que é uma grande vantagem, porque nós temos a possibilidade de facilmente publicitar, difundir aquilo que fazemos, também somos uma espécie ameaçada por um pacto que nós gerimos bastante mal. Aquilo que é interessante em todo este processo é que há uma relação muito inevitável entre uma arte, como é a música, portanto uma arte que não precisa de ser comprovada cientificamente, que não está ligada a nenhuma fenomenologia, e aquilo que a ciência nos oferece enquanto tecnologia. Sem tecnologia, sem engenharia, nós não teríamos conseguido, por exemplo, conceber uma obra como o Cravo Bem Temperado, de Bach. Nós não teríamos chegado à música serial de Schoenberg, em meados do século XX, e nós não teríamos hoje o grande fenómeno popular das pessoas todas quererem ser músicos e, enfim, apresentarem o seu trabalho nos meios de divulgação. É muito interessante que, desde os primórdios das construções dos instrumentos, a tecnologia foi sempre um fator fundamental. O perceber como é que os materiais vibravam, a densidade dos materiais, a forma como eles conseguiam ao mesmo tempo resistir a determinados impactos, e não sendo eu nenhum engenheiro, obviamente que não me vou aventurar a dizer aqui algum disparate, mas posso dizer-vos que instrumentos como os cordofones, ou instrumentos de percussão, nos quais se insere o conhecido piano, são instrumentos cuja tensão das cordas só permitiu começar a conceber determinadas sonoridades a partir do momento em que a tecnologia permitiu que isso fosse feito. E o meu fascínio enquanto leigo em matéria tecnológica é, sobretudo, observar, como um condutor de um automóvel, quais são as possibilidades que a tecnologia veio oferecer à música. Essa descoberta faz com que, na qualidade de músico, nós tenhamos também sempre uma grande curiosidade em perceber até onde é que podemos ir. Aqui há uma relação também muito próxima com o fenómeno do desporto e do atletismo. Ou seja, é muito interessante nós observarmos até que ponto é que nós conseguimos atingir metas inimagináveis na execução de uma passagem musical ou na expectativa daquilo que podemos exigir de um grupo de músicos, porque sabemos que os instrumentos que eles utilizam são instrumentos que têm uma resposta e têm um avanço tecnológico que é ao mesmo tempo um grande desafio. Uma era que foi particularmente interessante e confusa para mim foi aquela que hoje em dia é a mais óbvia para muitas pessoas, que foi o período de transição do analógico para o digital. Eu vivia nos Estados Unidos nessa época, estava a fazer um mestrado e curiosamente estava a estudar música para cinema, composição para cinema. E acontece que de repente dou comigo a ter aulas de edição e montagem com as antigas moviolas de 16 e 35 mm. Os próprios professores do departamento estavam a ocultar uma evidência, que era que nós já estávamos a transitar plenamente para o vídeo. E o vídeo, de repente, com toda uma série de processos eletrónicos que foram desenvolvidos, e particularmente a associação da síntese eletrónica, com o aparecimento dos sintetizadores e depois dos samplers, etc., vieram revolucionar completamente esse processo. E o que acontece é que fui apanhado, de certa forma, nessa década de 80,
num processo que fez de mim uma espécie de bicho tecnológico sem o querer ter sido à partida e sem estar formatado para isso. Ou seja, de repente dei comigo a ter que ler não sei quantos manuais de instruções e a ter que perceber como é que funcionavam algoritmos e circuitos internos de uma série de processadores cada vez que tinha que ir para um estúdio, a ficar fascinado com aquilo, mas sem perceber muito claramente como é que tudo aquilo se conjugava. Com isto dá-se também o advento do computador pessoal. E com o computador pessoal surgiram também programas de sequenciação, o que veio facilitar e veio alterar completamente a nossa relação, nomeadamente no estúdio. Aquilo que antes era o privilégio, o panágio de poucas pessoas e das editoras que investiam e gastavam muito dinheiro na compra e no equipamento dos estúdios, e portanto o acesso ao processo de gravação era o privilégio de poucas pessoas, era preciso quase como que um alvará para se poder fazer isso, mas também, paralelamente, o mercado tinha uma correspondência em termos de valores e de vendas. De repente, com este solavanco que se dá nos anos 80, tudo se precipita. Ou seja, os músicos começam a ser substituídos por máquinas, nomeadamente a bateria eletrónica, que foi das coisas mais pavorosas que inventaram. Mas a bateria eletrónica tem uma função, ela permite criar grupos de sequência que depois vão facilitar todo um trabalho de sincronização quando se está a gravar e, consequentemente, o que é que acontece? Toda esta tecnologia fez com que os custos fossem progressivamente reduzidos. Fez com que o acesso à música fosse democratizado. Isso é bom, por um lado. Mas, por outro lado, não havendo uma regulamentação do mercado, fez com que, de repente, chegássemos à situação em que estamos hoje, que é toda a gente pode fazer música, toda a gente pode pôr em prática os seus desejos e sonhos, mas depois não temos um mercado correspondente que tivesse sido protegido na altura certa. Isto acontece seriamente com o culminar desta transição para o digital, quando, mais concretamente, no virar do milénio, 2000, surgem os programas de masterização. Não me perguntem ao certo, porque isto eu acho que faz parte da teoria da conspiração, o que é que não foi resolvido entre os fabricantes de computadores e o mundo da alta tecnologia e as editoras discográficas. O facto é que, a bem dessa democracia, a partir do ano 2000, e quando grandes construtores de aparelhos informáticos começaram a aparecer com os masterizadores, aquilo que era antes um objeto privado e merecedor, quer dizer, do respeito de uma coisa privada, que era o produto artístico, a obra artística, sobretudo a partir do momento em que ela foi digitalizada, ela deixou de ter proteção. E, portanto, aquilo que, por um lado, nos veio permitir também entrarmos num circuito muito mais alargado e que hoje em dia encontra o seu exponencial máximo naquilo que é o Facebook, por exemplo, ou o YouTube, por outro lado, deixou-nos completamente desprotegidos. Essa parte de negociação de pacto com o diabo nunca me foi bem explicada. Dizem que teria havido um entendimento que a Microsoft fez uma proposta às editoras para conseguirem criar sistemas de proteção. Depois, inclusivamente, surgiram editoras como a Sony, que tinham sistemas que destruíam o aparelho de quem fizesse uma cópia e uma série de coisas. O facto é que essa evolução tecnológica é de tal forma maravilhosa que hoje em dia qualquer coisa que nós consigamos meter num circuito informático, ela é pirateável. E, portanto, como veem, fiz aqui uma rápida transição daquilo que foi um circuito muito protegido, que era o sistema analógico, de repente para aquilo que é o digital e que é a pluridemocracia não protegida. Ora bem, a grande vantagem disto é que, ao mesmo tempo, veio abrir uma série de portas, e isso acontece sempre no que diz respeito à nossa imaginação. Nós, hoje em dia, e pela exposição que o professor fez há bocado, temos acesso a condições de trabalho
que tentam acompanhar a evolução tecnológica e que estimulam a imensa imaginação dos tais não cientistas, que são os artistas. E os artistas apoiam-se imenso nisso, mas eu creio que há uma parceria muito interessante ao mesmo tempo, que é os cientistas estão muitas vezes, até porque também têm que fazer grande uso da sua imaginação, a ver o que é que os artistas fazem. Ou seja, como é que eles manipulam determinados conceitos, não de uma forma científica, mas como é que isso pode também estimular depois a capacidade de invenção e de desenvolvimento na tecnologia. E vemos isso na música e vemos isso no desporto. Portanto, esta minha brevíssima intervenção era apenas para vos dizer que vivemos um mundo e num mundo que é maravilhoso, no qual eu continuo a ser uma figura jurássica porque toco um instrumento que é um instrumento milenar. Supostamente o trompete foi inventado 2000 anos antes de Cristo, e é curioso que evoluiu muito pouco. É um instrumento que sofre a sua grande alteração no princípio do século XIX, quando descobrem que podem alterar um circuito de emissão de uma onda de vibração através da criação de 3 pistões. Quer dizer, na base estamos a falar sempre de tentar aumentar e encurtar uma distância. E o que é engraçado é que esse instrumento recentemente foi objeto de grandes alterações. E porquê? Surge um virtuoso do instrumento chamado Wynton Marsalis, que muito precocemente consegue surpreender a comunidade musical, e aparece um construtor de instrumentos que começa a trabalhar com um tipo de instrumento que é mais denso, em termos de massa vibratória. É um instrumento que é constituído de toda uma série de elos de ligação que têm como função evitar as perdas de vibração. E se vocês forem ver, há um site chamado monet.com, Monet é M-O-N-E-T, poderão ver aquilo que eu estou a dizer, que é nos últimos 15 anos, de 15 a 16 anos, este senhor Monet tem-se dedicado a fazer experiências para ver até que ponto é que se consegue produzir uma sonoridade mais vibrante, mais compacta, mas ao mesmo tempo adaptada às características de um grande virtuoso. O mesmo aconteceu, por exemplo, com muitos instrumentos de corda, com o aparecimento de grafite e de toda uma série de materiais que suportam mais a tensão das cordas e, portanto, têm poder de vibração maior. E para concluir, aquilo que eu acho que é interessante e que me fez vir aqui hoje em dia, hoje à tarde, era justamente poder partilhar convosco um pouco esta experiência, à qual não posso estar de forma nenhuma alheio. Hoje em dia ela está sobretudo presente a nível da informática, a nível dos programas que nós utilizamos. Nós hoje em dia trabalhamos imenso com programas de gravação, sequenciadores e programas de escrita que nos vieram permitir, com processos de quantização extremamente minuciosos e que se tentam aproximar cada vez mais daquilo que é a sensibilidade humana, nós conseguimos fazer coisas surpreendentes. O mais interessante é que nada é tão perfeito quanto a nossa capacidade divina de percepção. Há coisas que são irreprodutíveis. O som de uma orquestra, ele é irreprodutível porque ele tem que ter uma desafinação natural própria das cordas. E o nosso ouvido percebe essa desafinação. E, portanto, nós vivemos também num mundo em que temos que continuar a conseguir perceber aquilo que é absolutamente natural e tentar distingui-lo do artificial. Provavelmente, esse período de tempo vai ser muito breve. Anuncia-se que, dentro de 15, 20 anos, ou seja, nós estaremos a lidar com um poder de inteligência artificial absolutamente fabuloso e que nos vai confundir a todos. Eu espero que a mim não me confunda, que eu não esteja já muito baralhadinho e que continue a ouvir as desafinações das orquestras e dos concorrentes dos concursos de televisão. Muito obrigado, boa tarde.